Bom, então alguém me perguntou, né, se tinha diferença entre diabetes mellitus do tipo 1 e diabetes mellitus do tipo 2. Elas têm diferença sim, tá? Qual que é a diferença? É que no diabetes mellitus do tipo 1 não tem insulina. Por que que não tem insulina? Porque as células beta do pâncreas foram destruídas. Se elas foram destruídas, não tem quem produza insulina. A insulina serve para quê? Para pegar a molécula de gordura e, para pegar a molécula de glicose, né? E colocar dentro das células para que realize energia, tá? Não tendo a insulina, a gente não tem a produção de energia dentro da célula, tá? Então, por isso que na falta de insulina acontece isso. No diabetes mellitus do tipo 1, não tem insulina. Por quê? Porque as células beta do pâncreas foram destruídas e não tem quem produza, tá? Na diabetes mellitus do tipo 2, existe células beta do pâncreas, existe produção de insulina, certo? Só que essa insulina, ela chega na célula para colocar a glicose para dentro, e a célula não capta, não entende que aquilo é insulina e para deixar a glicose entrar, tá? Então, consequentemente, a glicose fica no sangue, não consegue entrar na célula, e isso aí gera, então, falta de produção de energia, tá? Pode acontecer por resistência, tá? Ou seja, a célula não reconhece essa insulina e a insulina não consegue colocar a glicose para dentro da célula, ou pode acontecer por uma necessidade muito grande de insulina e o corpo não está dando conta, né? As células beta do pâncreas não estão dando conta de produzir essa quantidade de insulina necessária para o corpo, tá? Por isso que existe, né? Os obesos, né? Eles têm essa propensão a desenvolver diabetes, tá? Perguntaram ainda assim: essas duas condições são crônicas? Sim, elas são crônicas. Por quê? Porque o tratamento delas vai ser constante, tá? Então, o indivíduo, quando ele é diabético, ele não vai deixar de ser diabético, tá? Só no caso da diabetes gestacional, que pode ser que a mãe, né, a partir do momento que dê à luz a criança, aí ela pode, os níveis dela de insulina voltem ao normal, né? A produção de insulina vai estar suficiente para o organismo dela, tá? Mas pode ser que não também, né? Que a propensão para desenvolver diabetes depois da gestação ela acontece, tá? Mas as duas condições são crônicas, sim, porque elas vão demandar tratamento contínuo, tá? Você não vai ver um diabético que se curou do diabetes, né? Só esse caso, sim, após a gestação que pode acontecer, tá? A pessoa vai precisar de tratamento contínuo. Por isso que elas são designadas como crônicas, tá? Ah, aí outra pessoa não entendeu muito bem por que, que o corpo faz o consumo de gordura, né, como fonte de energia no caso da diabetes, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vou mostrar na figurinha aqui, ó. Então aqui, né, pessoal, nessa figura aqui, é, se a gente tem a deficiência da insulina, né, ou se a gente tem a resistência para a insulina entrar no organismo, o corpo ele vai procurar outras fontes de energia, tá? Que fontes são essas, né? Os tecidos que a gente tem dentro do nosso organismo, né? Que tecidos são esses? Muscular e gorduroso, né? Muscular tem proteína, né? Então a gente vai buscar o quê? A energia das proteínas. A gente vai procurar na gordura uma forma de obtenção de energia, tá? Mas, a gordura não é o nosso armazenamento de energia? Ele é sim, mas ele é lá no último, né? Lembra no exercício físico, a gente não, se a gente caminhar 10 minutos, a gente não vai consumir energia, gastar energia, né? No exercício físico aeróbico, por exemplo, é a partir de 30, 40 minutos que a gente começa a usar as nossas reservas de gordura,
tá? Por quê? Porque a gente tem glicose no sangue, a gente tem glicose em forma de glicogênio no músculo, a gente tem glicogênio, né, no fígado para usar essas reservas depois que a gente vai usar a gordura. No caso da diabetes, já tem a glicose, mas a glicose não está entrando na célula. Então, o corpo entende que vai precisar consumir proteína, consumir gordura como fonte de energia, tá? Aí nessa brincadeira, ó, aqui a gente tem o tecido adiposo, né? Ocorrendo quebra desses lipídios, então ocorre lipólise, né? Então é lógico que se a gente vai perder gordura, vai usar a gordura como fonte de energia, né? Para entrar lá na célula bonitinho e tal, aí lógico que vai ter perda de peso. Só que na perda de peso, o corpo entende que precisa comer, é por isso que vai dar fome, tá? Ao quebrar essas células lipídicas aqui, né, a gente tem a liberação desses ácidos graxos, tá? Então, isso vai acontecer. Por quê? Porque é a reação normal. Então, se tem a lipólise aí quebrando e transformando esses lipídios em ácidos graxos, tá? Existem outros mecanismos bioquímicos que vão fazer a liberação dessas cetonas, tá? Essas cetonas, elas são ácidas, tá? E por isso que o sangue vai ficar ácido, tá? Então é um produto que não, nesse momento, ele não deve acontecer, tá? E na lipólise existe também a quebra, né, dos lipídios. Além dos ácidos graxos, a gente tem a formação do glicerol, tá? Que vai entrar na via aí para a formação do glicogênio e tentar obter glicose, tá? Só que a glicose não entra na célula. Por quê? Porque não tem insulina para entrar na célula. Ou tem a resistência para a célula entender que a molécula de insulina quer enfiar glicose para dentro dela. Tá? Então, acaba aumentando ainda mais a glicose dentro do sangue. E isso acaba gerando hiperglicemia, que é o caso, né, da diabetes, que é o principal sintoma da diabetes. Certo? Pessoal, alguém está com alguma dúvida, ficou alguma dúvida com respeito a isso? Escreve aí no chat que a gente vai conversando, retoma alguma coisa. Nada? Beleza. Então tá, então eu vou prosseguir, tá, pessoal? Aí eu vou prosseguir com a atividade que eu deixei para vocês, tá? Aqui nas tarefas. Certo? Então eu vou ler esse caso clínico, tá? E a gente vai falar sobre essas duas perguntinhas que eu passei para vocês, tá? Lembrando que vocês precisam colocar, vocês precisam responder isso, tá? Então já vou dar de lambuja para vocês, porque vai funcionar meio que como uma revisãozinha para a prova, tá? Daí vocês coloquem as duas respostas aqui, porque precisa constar como presença, tá? Então vamos lá. Um senhor de 73 anos de idade, tá? Foi diagnosticado com diabetes mellitus, chegou ao departamento de emergência em coma, tá? Então ele estava em coma, tá? E ele é um diabético, né? Crônico aí, certo? Ele teve um AVC, tá? Há um ano, tem cuidados desde então, certo? Tem cuidadores, né? O que é uma coisa boa, e esses cuidadores revelam que os níveis de glicose sanguínea monitorados diariamente, em geral, ficam por volta de 160 a 200, tá? Esse valor ele já está alto, mesmo que não seja em jejum, tá? Se você come, tá? Por exemplo, de manhã você vai medir a glicose em jejum, tem que estar entre 90 e 99, que é o normal, tá? Se você toma café e logo em seguida você vai aferir, o normal é que essa glicose vá entre 120 e 130, tá? Então, normal, assim, durante o dia, se vocês forem fazer, o exame de glicemia, né, ou o que é chamado dentro do hospital de HGT, que é aquela maquininha que pica o dedinho lá, vai ficar entre 120 e 130 depois de você fez uma alimentação. Claro, né? Uma alimentação normal.
Não vai colocar aí uma feijoada de final de semana, ou aquele bolo que você come inteiro, cheio de cobertura, enfim, né? Mas aí esse indivíduo que ele é geral, monitorado diariamente está entre 160 e 200. Só que está aumentando constantemente nas 2 últimas semanas, tá? E ele está sendo tratado como um agente hipoglicemiante oral, tá? Bom, aí a gente nem conversou com o médico, né? Mas o médico, ele provavelmente ele diagnosticou esse paciente com diabetes mellitus do tipo 2, tá? Por quê? Porque quem é diabético do tipo 1 não tem insulina. Se ele não tem insulina, ele precisa de insulina para poder fazer a captação da glicose para dentro das células, tá? Então, provavelmente, esse indivíduo ele é diabético do tipo 2. Ele tem diabetes mellitus do tipo 2, tá? Só que, olha só, essa glicemia está aumentando nas 2 últimas semanas, tá? Ele não se exercita porque ele tem uma fraqueza residual, né, decorrente do AVC aí, tá? A gente nem está falando em paresia ou hemparesia, né? Porque a gente não, o objetivo aqui não é nem a gente falar muito do AVC, né? Só que ele recebe visitas frequentes que gostam de trazer doces. Aí o grande problema, né? Como que a criatura recebe doce sendo que ela é diagnosticada com diabetes mellitus? Não deveria, né? Mas tudo bem. É um relato aí. Teve uma consulta médica na semana para avaliar uma úlcera na perna, que provavelmente está infectada. Olha só, né? O diabético ele tem uma úlcera na perna. Por que será que ele tem essa úlcera na perna? Tá? O diabético, a gente viu que uma das complicações crônicas, né, é a propensão a desenvolver infecções. Por quê? Porque o sangue está doce. O sangue está doce, ele inibe a atividade dos leucócitos, né? Aí, se a gente não tem uma defesa legal, consequentemente, a gente tem um ambiente propício para desenvolver infecções, tá? Ulcerou a perna. Por que será que ulcerou essa perna, né? O indivíduo diabético tem uma complicação crônica que é a diminuição da sensibilidade na periferia, né? Por que ele tem essa diminuição de sensibilidade? Porque os vasos que irrigam, que nutrem os neurônios, tá? Os nervos, né? Que mandam informação sensitiva, informação motora, né? Eles estão tendo uma diminuição na sua nutrição. Então, consequentemente, vai ocorrer o quê? Uma atrofia, né? Dos nervos aí, é uma condição que a gente chama de neuropatia diabética. Se ele tem diminuição de sensibilidade, né? Qualquer machucadinho que acontecer, ou se ele bater em algum lugar, né? Enfim, pode, ele não vai sentir e vai gerar uma lesãozinha aí. E essa lesão vai ficar difícil de cicatrizar. Juntando que o sangue está doce, não tem leucócito, não tem um leucócito ali atuante, né? A propensão para infecção ela vai acontecer, tá? E além disso, né, os cuidadores ressaltam que ele tem urinado mais nas últimas 2 semanas, tá? Então ele tem urinado mais. O indivíduo diabético, ele, se por um acaso tem a hiperglicemia, né, ele vai urinar mais, né? Ele vai urinar em maior quantidade, tá? E se ele vai urinar mais, ele vai sentir necessidade de tomar mais água, tá? Quando eles entraram no quarto, né, de manhã ele não respondia, tá? Ou seja, houve um rebaixamento do nível de consciência, tá? Daí foram ver a glicose dele, estava em 721. Lembrando que o normal no jejum é de 90 a 99, tá? E o basal dele, digamos assim, né, era de 160 a 200 aí, tá? Ele tem uma urina positiva para glicose, então provavelmente foram lá e tomaram um pouquinho do xixi dele, viram que estava doce, né? Tô brincando, pessoal. Pode colocar isso na tarefa? Não, não pode. Então, assim, a urina dele estava
positiva para glicose e negativa para cetonas, tá? Então a urina dele estava docinha e não estava ácida, porque a cetona ela é ácida, tá? Professor, Oi. o diabético, ele tem a regeneração do tecido ou ele não tem? Sempre vai necrosar? Tem, mas é retardado, né? Tanto é que quando o indivíduo é diabético, ele desenvolve um pé diabético, ou há um retardo na cicatrização, né? Existe até cogitar, né? Cogita-se a hipótese de amputação, né? Quando existe um retardo da cicatrização, né? Então, por exemplo, o indivíduo lá tem um pé diabético e ele teve uma lesão no hálux, né? E essa lesão ela não fecha, não cicatriza, demora para cicatrizar, tá? Vai chegar um ponto que ele vai estar tratando tanto essa ferida com infecções recorrentes que cogita-se a hipótese de fazer uma amputação, né? Então já amputa aquela região. Por quê? Porque não está resolvendo, né? Faz todo o processo de cicatrização ali, né? Do coto, né? E tal. Como o tecido ele é sadio, né? Você vai amputar o hálux e a região da amputação do hálux ainda é sadia, né? Então o potencial de cicatrização, ainda que retardado, é melhor do que naquela área de lesão, tá? Então, por isso que existe sim um potencial de cicatrização, de regeneração, mas é mais retardado, tá? Então, no caso, você tira uma lesão colocando outra no lugar. É, digamos Só que uma de outra mais difícil. controlada, né? Isso, perfeito. É uma de mais difícil resolução para uma de mais fácil resolução, tá? Entendi. Bom, beleza, tranquilo até aqui, né? Aí tá. Qual é a causa mais provável para o nível alterado de consciência, né? Por que esse indivíduo teve esse nível alterado de consciência, tá? A glicose dele está em 721, ou seja, está muito elevado. O indivíduo está com uma hiperglicemia, tá? Essa hiperglicemia, ela vai gerar um desequilíbrio hidroeletrolítico, tá? Esse desequilíbrio hidroeletrolítico, ele vai acontecer por quê? Por causa da urina positiva para glicose. Quando a urina tem muita glicose, né, essa glicose está tentando ser eliminada, certo? Porque tem muita glicose no sangue. Então chega lá no rim, na hora de filtrar, bora, joga glicose para fora, joga glicose para a urina, tá? Só que a glicose, ela puxa água. Então, se ela puxa água, vai um monte de água junto, certo? Se o indivíduo estivesse acordado, né, se ele estivesse consciente, né, ele iria responder como? Com sede, tá? Com a polidipsia, ele ia ter vontade de tomar água, certo? Mas ele estava acordado, ele estava dormindo, né? Chegaram no quarto de manhã e ele não respondia, né? Provavelmente ele deve ter urinado, né? Como ele tem AVE, ele teve um AVC, ele está acamado, né? Aí ele deve ter urinado na fralda, né? Ou enfim, se ele tiver sonda, que nós não falamos sobre isso, né? Mas ele estava com nível alterado de consciência, tá? Então, quando ocorre essa eliminação pela urina, né? De glicose, com certeza ela vai estar em grande quantidade por causa da concentração de água, tá? Que vai ter eliminado muita água. Se eu tenho eliminação de muita água, quando a gente elimina muita água, a gente entra num estado de desidratação. Quando a gente fica desidratado, certo? Aí a gente também tem um rebaixamento do nível de consciência, certo? Então, qual é a causa mais provável qual é a causa mais provável desse nível alterado de consciência? Então, a gente tem a hiperglicemia, tá? E a gente tem também associada a desidratação. Certo? Ok? Beleza. Aí a gente vai para a segunda questão. Quais são os fatores de risco presentes nesse paciente que levaram à sua conclusão respondendo à pergunta anterior? Tá? Então, a gente tem a questão da hiperglicemia e a gente tem a questão da desidratação. Certo? Então, que fatores de risco? Relacionados à hiperglicemia, tá? Bom,
esses vizinhos, essas visitas dele, traz doces. E esse indivíduo come um monte de doce. Aumenta a hiperglicemia, certo? Então, esse é um fator de risco, né? O consumo excessivo de doces, tá? E relacionado à desidratação, né? Por que fator de risco a gente tem relacionado à desidratação? Aí é por causa da hiperglicemia. Se a gente tem hiperglicemia, né, consequentemente vai tentar eliminar a glicose pela urina, vai puxar água e a gente tem a desidratação, certo? Então, qual é o fator de risco presentes? Quais são os fatores de risco desse paciente? Então, é o consumo excessivo de doces, né? E após isso, a gente tem um fator de risco para o nível alterado de consciência, que é também a desidratação, né? O fato, beleza, só reiterando aí, né? No quarto, quando ele entrara de manhã, ele não respondia. Então, como ele teve um quadro de desidratação, ele não teve a reposição, né? Ou seja, ele não conseguiu tomar água, né? Então, ele não teve essa reposição para que mantivesse pelo menos para que mantivesse pelo menos o nível de consciência aí, até que corrigissem essa quantidade de glicose. Certo? Pessoal, alguma dúvida? Professor, mas nesse caso ele estava em coma ou ele só estava dormindo? Bom, entrar em estado comatoso, né, ele vai acabar gerando, por exemplo, quando o indivíduo tem coma, ele não consegue respirar sozinho, tá? O estado comatoso. Daí precisa de suporte ventilatório e tal, precisa ir para UTI, né? Mas aqui ele apenas não respondia, então ele estava respirando, ele não chegou a entrar em coma, tá? Mas aí a gente chama de um estado anterior a isso, que é rebaixamento de nível de consciência, né? Eu coloquei aqui nível alterado de consciência, né? Que é um estágio prévio, né? Talvez se mantivesse ele daquele jeito, aí sim, né? Evoluiria para coma. Mas como, né? Aqui subentende-se, né? Que ele não respondia, aí foram para o hospital, né? Antes de ir para o hospital, fizeram aí mensuraram aí a glicose e estava em 721, eles perceberam que estava grande, estava muito alto o nível de glicose e procuraram ajuda. Provavelmente quando ele foi para a UPA, né? Aí fizeram o teste da urina dele, mas aí com certeza eles devem ter feito volume, que fala, né? Devem ter colocado um soro lá para correr na veia para aumentar aí a volemia, diminuir a concentração de glicose no sangue, para que pelo menos o nível de consciência dele retornasse. Entendi. Certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Bom, pessoal, então é o seguinte, agora eu vou lá pro Moodle, tá? Eu vou colocar essa aula disponível, vou postar ela no YouTube e vou deixar disponível para vocês. E na atividade eu vou colocar então os tópicos que vão cair na prova de segunda-feira, né, que vai ser segunda. Vocês vão ter até o dia 22 para responder, então vocês vão ter 7 dias para responder a prova. Não se preocupem, tá tudo tranquilo, tá? Eu selecionando, né, o que vai cair, aí vocês têm todas as aulas postadas, vocês podem pegar lá e assistir novamente, né, as aulas que foram postadas aí, né, a partezinha onde vai cair, e, e fiquem tranquilos, certo? Daí na atividade vocês coloquem que vocês viram, né, para que eu possa dar presença para vocês, certo? Beleza? Certo. Então, beleza, Beleza. pessoal. Muito obrigado e até segunda. Tchau. Até.